posicionamento estratégico. Fechou? Posicionamento estratégico. O que o seu cliente quer, o que você faz de melhor. Encaixota, gera uma proposta de valor, mostrando para ele sempre o porquê que ele tem que ir até a tua clínica, os depoimentos que vocês, os tratamentos que vocês entregaram, a qualidade do serviço, as pessoas saindo felizes aí da clínica de vocês. Então, isso é extremamente importante e vai deixar o custo do teu tráfego pago muito mais barato, tá? Trabalhe em posicionamento estratégico. Às vezes a gente pega diversos profissionais aí, diversas clínicas que querem leads, querem escalar resultados, mas não tem estrutura suficiente para isso. Então, antes de contratar o tráfego pago, ajeita a casa aí, cara, que vai dar tudo certo, tá? Depois você escala com os anúncios, fechou? Que dica! Seja bem-vindo ao SanoCast. Eu sou o Rodrigo, CEO da Sano Brasil, vou ser o host desse podcast. É um podcast voltado para negócios, onde a gente vai fazer bate-papo com empreendedores, principalmente com o setor da área da saúde. Hoje nós vamos gravar o nosso primeiro episódio com o nosso parceiro, agência especializada em clínicas, tá? Em geral, seja uma clínica estética, médica, odontológica. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o nosso Bruno. Tá? Seja muito bem-vindo, Bruno, da agência FinPro Marketing. Brunão, fala um pouquinho sobre você, fala um pouco sobre o seu conhecimento, hoje, qual que é o seu foco na sua agência, né? Um pouquinho do como que você se formou, qual que é a sua especialidade. Show! Bom, muito obrigado, Rodrigão. É um prazer receber você e o pessoal da Sano aqui no meu escritório. Muito feliz em participar, né? Sendo o primeiro, né? Podcast aqui, então fico muito feliz de ser o primeiro aí. A Sano é uma ferramenta muito boa, né? Tanto para a agência quanto para as clínicas, e é muito massa participar de todo esse projeto, né? Ser um dos pioneiros aqui, vamos dizer. E, bom, falando um pouco sobre mim, tenho 26 anos, comecei minha carreira novo. A princípio eu comecei fazendo engenharia, fiz 3 anos de engenharia, acabei que comecei a trabalhar na área, não gostei, depois pulei para a parte de tecnologia, fiz ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e no final da faculdade eu acabei conhecendo o marketing digital e me apaixonei assim pelo tráfego pago, a princípio, né? Mas o que mais me chamou a atenção nessa área em si, quando eu iniciei, foi que eu conseguia ajudar as pessoas a transformar não só o negócio, né, delas, mas como a vida também, né? Afinal, a gente está falando de pessoas, então eu entendi a minha responsabilidade, né? Não era só números, anúncios, mas eu estava transformando vidas também. Então, estamos aí quase 4 anos, mais ou menos, no mercado, óbvio, se reinventando, né? Muita coisa mudou, a inteligência artificial chegando. Você se especializou na parte de gestão de tráfego pago, na verdade é o termo certo, né? Você se especializou com quem? Primeiro eu fui pro Sobral. Sobral. Que hoje não tem como. É o maior, né? Hoje Sobral é a maior comunidade e o maior especialista em tráfego. Sobral me colocou no mercado. Óbvio, fiz outros cursos também com outra galera, um pouco mais nichado, eu acabei fazendo de delivery, né, com o Bruno Léo. Um tempo depois, fui pro G4 e aí, enfim. Legal, então hoje você está aí você está na comunidade do Sobral, você faz parte do grupo do Subido Pro, você também está fazendo gestão 4.0, né? Você também está dentro dessa comunidade, desse ecossistema do gestão. Então isso é legal porque mostra que você tem uma formação sólida e isso faz muita diferença para uma clínica que está buscando aí uma agência para poder realmente tocar o negócio dela, né? Tocar o marketing, que é o que eles querem. Não apenas mais um gestor de tráfego, mas uma empresa que tenha um diferencial, né? Porque o G4 ele vai te trazer um conhecimento na parte de gestão, estratégia, cultura, liderança, e a parte de tráfego pago, você trabalha hoje com Pedro Sobral, você ser especializado pelo Pedro Sobral, para mim, cara, não tem nem o que falar. Hoje, se eu fosse contratar alguém, teria que ter no currículo ali, pelo menos o Sobral. Faz muita diferença. Se não for Sobral, não é difícil. Acho que é difícil eu pegar, ter confiança, né? Passa muita credibilidade, porque Sobral transforma
ensina a ajudar a separar os homens dos meninos aí, vamos dizer. Não é só o que ele, acho que a questão de ferramenta é o que ele menos ensina, né? Usar ferramenta. É mais vivência, né? Então você tem uma aula mais, não é uma aula comum, né? Mais personalizada ali, o cara tá te preparando para o mercado, né? Para as situações reais do dia a dia. Ele fala, né, a importância de você saber lidar com os clientes. Então, assim, é uma formação muito boa que prepara muitos profissionais aí para o mercado. Para mim, Brunão, assim, sempre foi. Eu trabalho também com tráfego pago há muito tempo já acho que mais de 2012, então são 13 anos já trabalhando com isso. Trabalhei vendendo esse serviço durante muito tempo na minha agência, né? Depois, hoje só faço para minha empresa, não faço para mais ninguém. Então hoje é só exclusivo para a Sano e as outras empresas que eu tenho em paralelo. Então assim, é algo que eu gasto mais tempo planejando do que de fato executando. Então, assim, isso faz sentido para você hoje ou não? Não, com certeza. O mercado mudou muito, né? Acho que se você contrata um cara que só fala de tráfego, muito provavelmente vai ter um resultado legal, né? Hoje em dia é muito mais além do que isso, né? Eu costumo dizer que a gente usa tráfego para escalar. Só que se os processos internos não estão legais, você não tem um comercial legal, uma rede social bem estruturada, bons criativos, né? Se você não tem esse ecossistema completo, você vai acabar rasgando dinheiro aí com o anúncio, né? Eu acho que o tráfego pago em si é o combustível que o teu carro precisa para movimentar. Só que o seu carro depende de diversos fatores. Então, o mercado está indo para esse lado, né? É óbvio, a gente tem aí a mudança agora, a partir de janeiro de 26, que os impostos vão passar para o usuário, né? Então, a gente vai ter que lidar com essa mudança no mercado, mas isso não vai atrapalhar os grandes players, né? A galera que está se planejando, que tem um comercial afiado, pô, cara, nem vai sentir isso aí. Mas sim, sinto que... Então faz sentido, né? Faz sentido. No início é normal, a gente fica muito preocupado em achar que se dominar a ferramenta que você está usando, né, para fazer tráfego é a chave de sucesso. E não é. Depois, quando eu comecei a passar mais tempo, de fato, montando uma estratégia sólida, planejando, entendendo qual é o tipo de pessoa, entendendo qual é o comportamento dela, entendendo qual é, além do comportamento, o que mais a gente pode dizer? Jornada de compra, entender a idade, faixa etária. Quando você começa de fato a entender o seu perfil ideal de cliente, quem é essa pessoa, se é casado, se não é, para aquele produto que você está vendendo, porque por produto muda, às vezes um produto é um público, outro produto é outro público. E quando a gente está falando de clínica, vamos falar de clínica odontológica, né? É uma das suas especialidades hoje, né? Que você atua bem forte. Então, para clínica odontológica, eu vejo que uma pessoa que vai fazer um clareamento e uma pessoa que está buscando um implante, são dois públicos totalmente diferentes, faixa etária diferente, comportamento diferente. Então, quando a gente investe energia em entender, até mesmo o que a gente chama de language market fit, é um termo aí que a gente vai deixar na telinha para vocês verem. Então, assim, o language market fit, ele é um termo que a gente usa para o marketing, que a linguagem, ela precisa casar, ela precisa ser a linguagem certa para o público que você quer se comunicar. Então, eu vou vender um clareamento para uma pessoa, um público mais jovem, falar descontraído. Vou falar de aparelho. Eu quero atrair um público jovem, de, sei lá, faixa etária de 12 a 15, 16 anos. Eu tenho que falar, talvez, com gírias, talvez tem que mudar. Porque senão não vai engajar, não vai chamar a estratégia dele, não vai chamar a atenção deles essa estratégia. Então eu vejo que vai falar com uma pessoa que ela precisa de implante dentário, provavelmente é uma pessoa que está aí na faixa de uns 35 a 45 anos, uma pessoa mais madura, muito provável que esteja casada, um relacionamento sério pelo menos, tenha filhos. É uma pessoa que quer um tom mais leve, mais formal. Então, a linguagem também, que você se comunica de público para público, não pode ser o mesmo tipo de linguagem para todos os públicos. Não dá, tem que... Então, a estratégia ela é bem detalhista. E quando eu entendi isso, mudou muito o jogo. Hoje, isso faz sentido para você? Cara, faz muito. Eu acho que
se você não sabe para quem você quer vender, muito provavelmente você não vai ter resultado. Eu acho que você tem que colocar não só na tua mentalidade, pelo menos para mim, de agência, mas como para os nossos clientes, para as clínicas também. É aquilo, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa literalmente saber a idade, o que essa pessoa está buscando, né? Justamente isso vai ajudar a gente ter uma performance melhor, né? Vamos lá, vamos para uma polêmica agora. Vamos para uma polêmica que a gente está falando de clínica, tá? Vamos falar de clínica odontológica, que é uma área que eu atuei bastante. Hoje a Sano tem muitos clientes de clínica odontológica e você também trabalha com bastante cliente da mesma área. E eu vejo que muitos deles é um feedback que eu ouvi durante muitos anos. Até mesmo quando a gente vai apresentar a Sano, a nossa solução, a gente pergunta se eles fazem tráfego pago, porque a gente tem a nossa solução, anúncios de clique para o WhatsApp, que é a integração nativa que a gente tem com a Meta. Só a partir do momento que conectou o número dele, já está integrada os anúncios. Se vier alguém através de um anúncio, vai mostrar nos nossos relatórios qual é o contato, qual é a mensagem e qual é a fonte de origem, que é o anúncio que ele veio de fato. Então, assim, muitos falam, Rodrigo, esse negócio de tráfego pago não funciona, cara. Isso é balela, não funciona. Você escuta muito isso também? Não, demais, né? Praticamente, desde quando eu comecei, a galera não bota muita fé que isso realmente funciona. E qual que você acha, na sua opinião, o principal erro do dono da clínica por ter esse pensamento? O que você acha que aconteceu ali com ele que ele acha que realmente não funciona? Cara, você acha que a culpa é da agência que ele trabalhou ou a culpa é dele? Quem é o culpado nessa história? Cara, eu acho que o primeiro culpado que ele vai... Antes dele responder, culpado é você, dono de clínica, o dono da clínica é você que é culpado ou a culpa é da agência? Quem será que é culpado? Na sua opinião? A culpa é da agência? A culpa é da agência, sempre. Porque não tem como. Sempre é da agência, né? Sempre é culpa da agência. É mais fácil a gente terceirizar. Não tô vendendo, mas também tua secretária recebeu mensagem às 7 da manhã e respondeu 4 horas da tarde. Não, a culpa é sua, não tá me entregando resultado. Tá me entregando lead ruim, aí você vai ver o atendimento, bora fechar, bora tirar o escorpião do bolso, que a gente já pegou já, bora tirar o escorpião do bolso, o pitch de vendas ótimo, mas sim, cara, acho que o dono da clínica, assim, provavelmente deve ter contratado alguma agência que não passou com uma clareza aquilo que o entregável, né, da agência, e então ele sempre vai falar que a culpa é da agência e não... Ele não quer olhar para dentro da operação dele, não quer fortalecer o time comercial dele, e aí ele vai ter uma experiência ruim, e sempre a solução dele vai ser trocar de agência, né? E às vezes não é isso. Terceirizar a culpa. Às vezes a agência que ele tá tendo, né? Tá com contrato ativo hoje, tá prestando um bom trabalho, tá gerando bons leads, mas ele não tá conseguindo extrair o máximo possível desse trabalho que essa agência está gerando. Então, a solução vai ser trocar essa agência e não fortalecer o time comercial ou ver se... Então, você acredita que, de fato, o principal erro entre a clínica e a agência, tá? Porque a gente está trazendo aqui o Bruno, ele é um especialista, hoje ele tem uma operação consolidada, atende aí várias clínicas, e o Bruno é uma pessoa que tem conhecimento, tem bagagem para poder falar para a gente, de fato, o que vocês precisam fazer, quais são os cuidados que vocês precisam ter ao contratar uma agência, no momento que vocês estão trabalhando com uma agência com contrato ativo, o que vocês precisam prestar atenção. Então, isso que ele está passando é muito importante. São coisas que eu olharia, inclusive, até fazer umas anotações aqui, Bruno. Então, assim, eu vejo que então, um dos principais erros seria alinhamento de interesse. Sim. Então, assim, no início não teve clareza no alinhamento de interesse de ambas as partes. Com certeza. Eu tenho interesse nisso, você tem interesse nisso, eu posso fazer isso e eu posso te entregar isso. Com certeza. Não teve clareza. Esse é um dos principais motivos para, eventualmente, as clínicas levantarem essa peteca de falar que a culpa é da agência, 100% que faltou ali um onboarding mais explicativo ali dos entregáveis, como que a agência vai trabalhar, o que ela vai te entregar, se ela vai te entregar criativo, se ela não vai te entregar criativo, se ela vai olhar para dentro do teu processo comercial, o que ela vai fazer. E
É 100% de certeza. Se colocou a culpa na agência, o onboarding ali não foi muito legal. Então você acha que assim, é muito precipitado na hora de fechar, não vai a fundo? Com certeza. Porque isso que você falou é muito importante. Muitas das vezes a agência ela precisa fazer uma análise interna para ver se o serviço que ela vai oferecer, se ele tem estrutura para ele ter o retorno que ele espera. Sim. Porque às vezes é aquilo, ele quer, mas ele não está preparado. Meu filho está com a ideia de fazer Nevô. Ele tem 6 anos de idade. Só que ele ainda está numa fase que, com 6 anos de idade, ele não aguenta. Ele não vai aguentar o processo, porque é doloroso. Ele precisa estar mais velho, mais maduro. A gente está tentando tirar isso da cabeça dele, para ele desistir dessa ideia. Então, assim, ele não está no momento ainda preparado para isso. Se eu fizer, isso vai machucar ele. Eu vejo da mesma forma. Se a clínica não estiver preparada e a agência insiste em fechar, vai prejudicar a clínica e vai prejudicar a imagem da agência também. Porque ela vai levar a culpa. Ela vai entregar, mas o cara não tem estrutura. Exato. E aí ele não assume a bronca e terceiriza pra gente. Mas a agência também tem uma culpa se ela aceita fechar esse contrato. Sim, com certeza. Porque se eu, porventura, não entender a estrutura dessa clínica, se ela tem demanda, se ela tem estrutura para receber demanda de tráfego, se ela consegue atender... Hoje em dia eu atendo 10 pacientes, mas eu consigo atender 20? Será 30? Porque o tráfego ele vai te jogar lead, você vai conseguir atender? Então tudo isso conta. Então não só na parte da agência, mas como parte da estrutura da clínica. Estou preparado para receber mais pacientes aqui? Vou conseguir atender todo mundo com qualidade? Porque isso conta também, não adianta eu apertar toda a minha agência e acabar machucando algum paciente, se for o caso. Então é um trabalho assim, em conjunto, né? Nós, a agência, somos parceiros da clínica, né? Certo. Não somos mais um custo, né? Nós somos um investimento e a gente tem a responsabilidade com o dinheiro que a clínica está investindo. Então, a clareza ali nos entregáveis, no início, para iniciar os contratos, tem que ser assim, cara, bem definidos, tá? Não só para a clínica, mas como para a agência também. É um Waze. Tem que ter uma rota muito bem desenhada. Do ponto A para o ponto B, com clareza. A gente vai percorrer esse caminho aqui. Com certeza. Se não tiver isso, vai azedar, então. Com certeza. Porque, às vezes, a gente, por exemplo, a gente tem um case aqui que a gente saiu de 60 para 130 de faturamento. E numa reunião com essa clínica que a gente praticamente dobrou o faturamento, a gente sentou e definiu que mais do que aquilo não é saudável para a clínica. Então, o que a gente precisa fortalecer agora? Com a Sano, que foi uma das clínicas que a gente acabou de visitar, que foi o caso, né, que a gente saiu de 60 para 130, mais do que isso, não fica saudável para a operação dessa clínica. Então, o que a gente precisa fortalecer agora? A gente já comentou isso em algum momento, que cada ano a gente gera uma leva de pacientes, né? Esses mesmos pacientes podem voltar ano que vem, de repente, com um trabalho, com uma campanha de disparo inteligente para o WhatsApp que tem dentro da Sano. Mas captar mais pacientes ali para essa clínica já... Beleza, a gente já chegou no teto, então a gente conseguiu identificar isso, óbvio. E agora vamos trabalhar de... que é manter. A gente vai manter. Explorar mais... Porque assim, eu entendi perfeitamente o que você disse. Então, você fez um trabalho que você alcançou o máximo de pessoas na região que dá para alcançar, não tem mais público para isso, e agora você vai fazer um trabalho, você é muito inteligente isso, então você vai manter esse trabalho para continuar alcançando essas pessoas, para manter esse faturamento de 130, e o ano que vem ele consegue sair de 130 para 200 explorando a mesma base usando a Sano. Exato, porque aí a gente começa a olhar com um olhar um pouco mais estratégico, diferente. Óbvio, quem contrata uma agência não está contratando uma agência para ficar postando foto bonita. É business. Essa estratégia que você... pega essa estratégia aí, anota, papel e caneta, que o que o Bruno falou aqui vale ouro, tá? O Bruno tá falando aqui o seguinte, que ele vai pegar, ele vai trabalhar, digamos que ele tenha, sei lá, 1.000 pacientes que ele captou. Esses pacientes, no ano que vem, ele vai fazer com que essa mesma base frequente a clínica mais vezes. Então, se eles frequentarem a clínica uma vez esse ano, só do Bruno fazer com que eles vão para a clínica
2 vezes no ano que vem, dobra o faturamento da clínica. E aumenta ele teve ali. Você vai aumentar a frequência dele. É uma das formas de você alavancar a receita do seu negócio. Isso. E aumentando a frequência do... Ao invés de aumentar o número de pacientes, você aumenta a frequência com que eles vêm. Exato. De repente com, não sei, algum desconto ali, né, que a gente possa lançar uma campanha, óbvio, separando sempre a base de CRM que a gente tem, né, por faixa etária de idade, porque não adianta nada a gente soltar um disparo inteligente para todos os nossos contatos lá da Sano, de clareamento, sendo que tem algum paciente que está fazendo uma prótese, não tem sentido não. Então a gente tem que um erro que é muito comum nas clínicas é o upsell. Ele vende um clareamento e aí esse mesmo paciente fez um clareamento hoje, daqui 6 meses você pode oferecer lente, seja em resina ou seja em porcelana. Se o cara de repente uma prótese provisória, você pode daqui 6 meses oferecer para ele, usando a Sano para automatizar esse processo, porque o time eles não vão lembrar de oferecer isso. Então a gente precisa da tecnologia a nosso favor e a Sano oferece isso. Com certeza. E já mandar um disparo para ele daqui 6 meses oferecendo um implante dentário. Show. Então um cara, sei lá, numa provisória, hoje uma prótese provisória R$800 a média. Vamos colocar R$800. Então ele te pagou R$800, daqui 6 meses ele volta, de repente ele tem que fazer 2 implantes. Vamos colocar o custo médio de 2.500, mais 5.000. Então você vendeu para ele, dentro de um ano, 5.000, quase R$6.000. Aumentou muito o faturamento. Então você sai de 800 e você faz vezes 6, apenas fazendo um upsell, lembrando dele, que a maioria esquece de explorar a base de pacientes e fica na agência. Taca ali lead, mais lead, e não tem mais, igual você falou. A gente acha que precisa de mais pacientes, mas a gente esquece que a gente tem 4.000 contatos, ou sei lá, 10, não sei quanto, uma clínica aí, provavelmente tem um número muito alto de pacientes que rodaram nos últimos 12 meses ali, é bizarro isso, a gente tá falando das outras clínicas também. Então a gente, né, os donos das clínicas, nós entendemos que vocês querem faturar mais, mas a gente tem que analisar se isso é saudável para vocês. E se for, qual maneira que a gente vai fazer isso? Né? Por exemplo, trabalhar esse CRM com a base de contatos que a gente já tem, né? Lançar novas campanhas para fortalecer essa base, para fazer com que esse paciente volte para a nossa clínica. E outra estratégia que a gente está traçando agora beleza, atingimos o nosso teto. Ok, atingimos o nosso teto. Uma maneira que a gente pode aumentar esse faturamento lembrando do cliente que passou comigo ano passado. Beleza, qual que é a outra maneira que eu posso alavancar mais, assim, escalar? Pô, a gente pode trabalhar um pouco mais pesado em tratamento que seja mais lucrativo para a clínica. Não sei, de repente fazer uma campanha individual para uma prótese protocolo que já tem um ticket muito mais alto. É high ticket. Já é high ticket. Óbvio, né? A gente entende que, por exemplo, o Horto paga as contas ali, né, da clínica, né? Então, aumentar o ticket médio, assim, vamos dizer, oferecendo tratamentos mais caros, né? Uma lente de contato, um tratamento completo, a gente vai conseguir elevar ainda mais os números, óbvio, dentro da realidade da clínica ali. De uma maneira que seja saudável, que todo mundo consiga atender aquele número de pacientes com uma qualidade absurda, sem com que perca a qualidade, né, do tratamento e não bagunce a agenda de todo mundo. E que a gente consiga... Pra horta, assim, eu vejo uma estratégia que eu acho válida. Você fechou com um paciente de horta, numa clínica odontológica, você oferecer para ele um pacote de limpeza mensal. Você pode fazer um pacote de 10 limpezas no ano. E ele fecha isso com você já no contrato de horta. Com certeza. Que assim, já é a gente chama de combo, né? Você vai vender para ele um combo de serviços, só que ele já vai te pagando na mensalidade. Ele pode pagar isso antecipado no cartão de crédito, parcelado, ou na mensalidade dele de horta, ele paga a mensalidade mais, ou você divide o valor em, sei lá, em 4, 5 vezes, dá um desconto para ele de 20%. Vamos colocar hoje que seria R$200 uma limpeza numa clínica. Você está falando de 200 vezes 10, está falando de R$2.000 com esse paciente. Se você der 20% de desconto, né, então a gente está falando de R$1.600. Aí ele pode dividir isso em, sei lá, em 6 vezes. Você faz para ele, parcela para você em 6 vezes e a gente pode cobrar junto com a sua mensalidade de horta.
ou ele passa no cartão. Você conseguiu reter ele ali. Isso é uma concessão só para pacientes de orto, que vai ter R$400 de desconto. Por que isso? E querendo ou não, quem usa aparelho precisa de uma limpeza na clínica, porque é diferente. Com certeza. Você não consegue limpar os seus dentes, seu aparelho. E mais do que isso, né? Às vezes a gente fica querendo trazer lead, me traz lead, mas o cara que já comprou, que já passou na clínica, que já fez algum tratamento, a chance dele voltar e fazer outro tratamento, ou pô, o cara saiu da horta, quer colocar uma lente, ou quer fazer uma limpeza, ou quer fazer um clareamento, é muito mais fácil, né? Então, a gente trabalhando forte a nossa base de CRM, a gente vai conseguir diminuir o CAC, aumentar o LTV e você vai faturar mais dentro da tua realidade, de uma maneira saudável ali para tua clínica. E o principal, Bruno, se relacionando com a base de pacientes. Fato, sem relacionamento, eu vejo que hoje, clínica em geral, tá? Não só a clínica odontológica, em geral. Clínica médica, estética, odontológica, eles não exploram a base de pacientes, eles não trabalham em CRM, cara. Isso é um erro muito grande. O cara capta lá 6.000 contatos e acabou. Espera o paciente lembrar dele. O paciente não lembra nem o que é uma Coca-Cola direito, vai lembrar da clínica que ele fez um ano atrás, uma limpeza, sendo que tem clínica em cada esquina hoje. Cada esquina hoje tem clínica. Hoje a atenção do paciente ela tá muito disputada. Então vamos aproveitar e entrar. Como está esse cenário aí de concorrência? Cara, eu acho que... Tá mais fácil, tá mais difícil? Cara, acho que, bom, tem um certo nível de um tempo pra cá, né, o leilão, assim, vamos falar um pouco de tráfego, depois a gente entra na parte das clínicas, né, tá muito mais caro hoje em dia, né, anunciar, porque muitas pessoas estão começando a anunciar, né, ano passado, por uns KPIs, né, tipo, os custos de Qual tráfego. é o custo médio por lead? Cara, depende muito da região, se a gente tá falando da nossa aqui, cara, não sei. Chutando por alto pra a galera não se iludir. Chuta alto, um custo por lead aí... Puta. Eu vou chutar se quiser, eu posso dar um chute? Manda aí. Olha, faz tempo que eu não faço, né? Voltado para esse segmento, mas hoje eu diria que um custo por lead, não é aquisição, não é conversão, né? Okay. Tá falando, não vou falar CAC. Vou falar custo por lead. CAC é outra conversa. Depois a gente custo por lead, eu diria que hoje, saudável, uns R$12. Eu ia falar 5, 6. 5, 6 otimizado. Otimizado, porque aí a agência, ela começa... Porque todo anúncio ele vai começar mais caro para chegar num nível de 5, 6 reais. Uma fase de aquecimento, mas R$12 eu acho que é um valor ok ali para você pagar por um lead. Porque se você já fala 5 pro dono da clínica, ele já dá 12, ele acha que vai gastar pelo menos uns R$20 mil aí pra você chegar nesse valor aí, cara. 5 reais é depois que, sei lá, 6 meses de trabalho com a agência, né? Isso se a gente falar de um tratamento mais caro, né? Pô, a gente pode pagar aí de R$30, R$50 num lead de prótese protocolo, só que um lead bem mais qualificado. É um lead mais qualificado. Pô, Bruno, tá R$40 o custo aí do lead, pô, 15 mil pra colocar uma prótese, por exemplo. Sim. Então a gente tem que ter esse balanço aí, né, com a clínica, né, e definir bem os KPIs. E entender que a partir de 2026 vai ficar um pouquinho mais caro, né? A gente vai pagar um pouco de imposto aí, mas nada muito absurdo assim, né? Existem estratégias aí que a gente consegue sobrepor o leilão, né? Então, vamos lá. Então, esse é um assunto legal que a gente abordou. Aí eu quero aproveitar e te fazer algumas outras perguntas. Então, hoje, a gente falando aí de custo, de valor, aí eu vou emendar duas. Primeiro, qual que é o raio ideal para uma clínica? Cara, porque assim, eu vejo, só para esclarecer um pouco, eu vejo muitas clínicas que às vezes eles querem trabalhar, por exemplo, a gente está na cidade hoje gravando em Araçariguama. O cara quer trabalhar Araçariguama, só que ele também quer pegar São Roque e ele quer também pegar Santana de Parnaíba. Você acha que é possível fazer isso? Ele consegue puxar, o paciente ele está disposto a sair da cidade de São Roque para de repente vir para Araçariguama fazer um tratamento? É possível. Depende muito do trabalho que você está fazendo dentro da tua clínica. Eu acho que a parte de criativo, a parte de posicionamento, né? Acho que parte muito dos donos das clínicas, né? Dos profissionais que estão atendendo lá. A parte de
de tratamentos entregues, né? Depoimentos, acho que isso vai fazer com que a galera venha pra cá de São Roque e faça uma faceta, né? E principalmente o serviço que você tá anunciando. Porque uma limpeza, o cara, acho que não... Ele não vai sair de lá pra mim. Não, limpeza eu acho que não, mas... Vai tratamento como protocolo. Um protocolo, uma faceta... Ele quer referência, ele quer qualidade, ele quer conhecer melhor. Você pode buscar um público... Eu acho que tudo entra qual público que eu quero? Entendi. Qual é o público ideal aqui pra minha clínica? Entendi. Se você partir pra esse ponto aqui, acho que fica um pouco mais fácil. Quando a gente fala de uma região muito pequena... não sei, cara, acho que uns 4, 5 km aí de raio, acho que já é o suficiente para uma cidade para você conseguir trafegar ali legal. Com custos de R$12 por lead, você vai conseguir trafegar legal. Desde um serviço básico a um serviço high-ticket. Exato. Você vai conseguir ter esse domínio de território. Um dos processos que eu costumei fazer aqui dentro, não sei, de uma clínica nova, óbvio, a gente faz a estratégia WAR para conseguir ganhar o território ali. Depois que eu ganho o território completo, que eu acho que é saudável ali, por exemplo, o cara vai sair de uma cidade para vir para cá, acho que não faz tanto sentido, mas dentro dessa cidade, depois que a gente atinge o raio total, aí a gente começa a buscar público específico. Entendi. Então é algo que a gente costuma fazer aqui. Mas para trazer um público de fora para dentro da nossa cidade, para dentro da nossa clínica, acho que a gente tem que atacar tratamentos mais específicos. Alto valor. Alto valor, porque o custo não vai ser tão legal assim. Vai ser um pouco mais caro para a gente trazer de fora. Então eu entendi perfeitamente o que você disse. Você está falando que para trabalhar o frame, Igor, você está dando close ou não? Você está dando close? Está totalmente fechado. Boa. Então, só traduzindo então o que você falou. Você está me dizendo então que para trabalhar tratamentos básicos, tratamentos simples, valores de tratamentos de alto valor, eu vou trabalhar ali num raio de 4, 5 quilômetros. Primeiro eu vou dominar a minha região, desde um serviço básico a um serviço de alto valor. Tá? Dominei a minha região. Aí sim eu estou preparado para mapear quais outras regiões, cidades que eu posso atuar fazendo os anúncios. E aí eu vou focar em serviços de alto valor nessas cidades para compensar, porque o público que eu estou buscando, ele não está só olhando valor, ele está olhando qualidade, ele está olhando se tem estrutura, se tem garantia, credibilidade. Então ele está disposto a sair de uma cidade, ou às vezes até 2 cidades de distância, e vir até a sua clínica fechar com você, por conta do seu posicionamento. Show, com certeza. É isso? 100%. Top. Porque eu acho que pra gente chegar nessa etapa, a gente precisa ter uma maturidade ali dentro da nossa região, onde a nossa clínica se encontra. Porque, se no segundo mês a galera quiser trazer gente de fora, eu acho que não compensa. A gente tem que ganhar o público da nossa cidade primeiro. Exato. Porque não, existem outros concorrentes. Então, nossa briga inicial vai ser dar um jeito de sobrepor o leilão, óbvio, mostrando o que a nossa clínica tem a oferecer, quais são os tratamentos, se o tratamento tá legal, se as pessoas estão gostando. Depois que a gente ganhou esse território, que a gente chegou numa maturidade de valor gasto de anúncio e maturidade de faturamento também, aí a gente pode pensar em trazer a galera da próxima de cidades vizinhas aí. Legal. Então assim, vamos lá. Acho que uma pergunta que muitos vão querer fazer seria: qual é o valor, qual que é o investimento mensal necessário para trabalhar a minha região? Igual você falou, 4, 5 quilômetros, um raio de 4, 5 quilômetros da minha clínica. Qual que seria recomendado? Uma clínica que fatura seus R$60 mil por mês. Cara, pelo menos de 3 a 5 mil reais aí. Eu acho que... Só no tráfego. Só de tráfego. Só de recarga. Só de tráfego. E hoje você recomendaria Instagram, Facebook ou só Instagram? Depende do momento que essa clínica está vivendo. Se for uma clínica que está entrando no digital agora, eu recomendaria o Meta, o Instagram. Porque nós precisamos gerar leads, volumes. E a grande maior parte do público está no Facebook e Instagram. Sim. Se for uma clínica que já tem uma maturidade, que já investiu em anúncios, eu usaria o Instagram para branding e Google para a gente converter lead. Converter lead. Instagram e Facebook a gente trabalha posicionamento estratégico.
e o Google a gente converte. A gente pega o público do Google ali também, o fundo de funil que a gente fala, assim, um pouquinho mais técnico. Sim. E a gente faz aí o tagamento cruzado, né? Pega o público do Google, o público do Instagram. Aí vamos descobrir aqui mais. Encaixota e faz uma... Que eu tenho certeza que vocês estão curiosos pra saber aí. Vamos ver se eu consigo tirar uns números aqui do Bruno. Vamos ver se ele solta. Tá, então R$3.000 aí, uma média. Dá pra iniciar com R$3.000 por mês. Dá, R$3.000 pra trabalhar. Você consegue manter campanha ativa durante os 30 dias ou tem pausas aí? Não, dá pra manter. Dá pra manter? Dá. E qual que seria então um investimento diário, mais ou menos? Esses 3.000? Cara, geralmente eu faço uma divisão aqui, que depende do momento da clínica ali, mas eu geralmente costumo usar 50% do budget para conversão. Conversão? Mas você roda quanto por dia, mais ou menos? R$50, R$30? Por aí. R$50 por dia. Isso, R$50 por dia já legal. Aí tá passando uns números legais. E agora, quantos leads dá pra gerar? Porque todo dono de clínica sabe. Quantos leads você gera com R$50? Primeiro eu vou perguntar, você tá com a SoloFlow aí eu vou falar quantos leads eu gero. Cara, saudável aí, pô, vamos falar de uns 10 leads, né? Mas dá pra gente gerar mais. 10 leads, mas 10 leads otimizado, né? Otimizado. Então mais ou menos uns R$5 por lead aí. Por aí. Tá. Aí eu já vou emendar uma outra pergunta que tá sendo tudo de forma estratégica na sequência. Show. Então você falou 10 leads, não, um investimento de R$50 dia, 10 leads na média. Então, vamos lá, qual que é o tamanho de uma... Como que é uma estrutura de uma clínica de faturamento de R$50.000 por mês? Ela tem uma recepcionista, 2 recepcionistas, tem CRC ou não tem? Quantas salas de atendimento geralmente tem ali? De 50 mil? É uma sala só? 2 salas? Cara, eu acho que uma secretária, acho que tá quanto de um faturamento de... Geralmente, que você geralmente vai visitar essas estruturas. Vamos pegar essa aqui, que tem mais ou menos essa faixa de faturamento e vai ficar bom aqui pra grande maioria das clínicas que forem acompanhando aí, eventualmente. Acho que 2 secretárias ali é a estrutura que a gente tem. Tá. E são 3 salas. 3 salas. 3 salas. Tá. São 3 salas que conseguem atender. Então você tem 2 secretárias, não tem CRC. Não. Tá, então elas que recebem os leads. Show. 10 leads. Tem sem CRC. Sim. Tá. 2 secretárias dão conta de 10 leads por dia? Difícil, hein? Aí que tá, acho que uma dúvida. Difícil, é algo que cara. vocês precisam se atentar. É bem difícil, né? Quando a gente tá falando de gerar lead, é óbvio que os donos de clínica... Porque ele quer lead. Quer lead. Mas essa estrutura, ela suporta 10 leads por dia? Essa é a pergunta. Puta, cara, 5 pra cada um. Eu vou dar minha opinião depois. Eu acho quero saber a sua. Tudo bem otimizado ou sem otimização? Do jeito que... Sem otimização, eu acredito que não. Não dão conta. Não. Com otimização, com tudo, com a Sano bem configuradinha ali, tudo legal, acho que dá conta de atender. Porque uma secretária, ela, sem CRC no caso, fica muito difícil porque ela tá tratando de outros assuntos, às vezes tá fazendo alguma cobrança de um pagamento atrasado, ou o paciente, desmarcou horário, então ela já tem um volume de mensagens ali ativas, normalmente. Se eu jogar mais 10 leads para ela vai se perder toda. Então tem que estar com um processo muito bem otimizado, eu acredito que não. Agora vou dar minha visão sobre o assunto. 2 secretárias, a gente está falando, se for ser justo e dividir, seriam 5 leads para cada. Teoricamente, 5 leads você conversar, dá. Na prática, não dá. Teoria é uma coisa, prática é outra. Vou falar do que a gente acompanha na ação, tá? Então são estatísticas. A secretária, ela recebeu 5 leads hoje. Digamos que ela tenha conseguido falar só com 1, porque deu desencontro de horário. Então ela ficou 4 leads pendentes por dia para conversar. Ela não conseguiu ligar, ela mandou mensagem depois do horário que esse lead mandou mensagem, às vezes 15, 20, 30 minutos depois. Então ela conseguiu falar com 1 apenas. No outro dia, ela tem mais 5 e mais 4 do dia anterior que ela precisa entrar em contato com eles. Então são 9 leads. Cada uma tem 9 leads para falar. Aí ela conseguiu falar com mais 1. Então de 9 caiu para 8. Aí no terceiro dia ela tem mais 5 leads que entraram, que ela precisa conversar. Então de 8 com mais 5 são 13.
Então ela já tem no funil dela, no pipeline, 13 leads que ela precisa conversar. Então esse número ele só vai aumentando e aí acontece de perder as oportunidades. Porque o lead teve desencontro de horário, ele está trabalhando, ele manda mensagem na hora do almoço, ele só pode falar à noite, a clínica fechou à noite. Um erro muito comum. Aí de fato 2 secretárias não dão conta. Pelo nosso histórico, assim, 2 secretárias para trabalhar muito bem o lead seriam de 2 a 3 leads por secretária por dia, no máximo de forma saudável. Usando a Sano, o jogo muda, porque a gente entra com os nossos agentes. O Sam, né, que é a nossa inteligência artificial, ele é capaz de engajar, conversar na hora com o paciente e ele executa tarefas. Então, enquanto a secretária está ajudando o dentista, conversando com o paciente na recepção, almoçando, você já viu, você é o nosso parceiro, você sabe que o Sam dá conta do recado. Você não está agendando consulta. Não só falando, ele vai entrar no sistema, ele vai executar a tarefa, ele vai agendar, se precisar reagendar, ele reagenda. Então isso muda o jogo. Muda. Porque aí, Bruno, você como agência consegue trazer quantos leads por dia a partir do momento que você pluga Sano numa operação? Ela precisa contratar mais gente? Não. Quantos leads dá pra trazer? Acho que dá pra mais de 10, 15, não dá não? Porra. Aí é quantos você quiser. Aí depende do dono. A gente sempre vai querer entregar o máximo ali, só que a gente tem que depender. Porque a secretária, ela vai focar mais ela vai focar mais no monitoramento da agenda. Exato. Ela vai ter que monitorar a agenda e ela vai ter que receber apenas o fallback. O que é o fallback? É quando a IA não consegue resolver o assunto, ela joga para a secretária. É isso. Então, assim, é outra realidade. Aí escala. Aí você pode falar, quero chegar ali em 250 de faturamento, aí chega. Aí o jogo muda, Bruno, porque eu vejo hoje pequenas clínicas que hoje usam a Sano e que estão com potencial, mesmo sendo pequeno, tendo um time de 2 pessoas, ela consegue acelerar o crescimento dela usando os nossos agentes de IA. Isso é uma das soluções. A gente tem diversas soluções ainda da Sano. Mas com a IA, ela vai conseguir acelerar o crescimento, receber um volume como se fosse uma clínica que tivesse 7, 8, 9 CRCs. Pô, tranquilo. E com CRC ainda vai ficar mais fácil ainda. Né? Então, assim, vai ser mais fácil de administrar. Porque imagina você administrando 8, 9, 10 humanos. Não, Um tá com dor de cabeça, outro tá com dor de barriga. Fora quando os 3 estão atestados, que o dono da clínica fica maluco. Brigou com a esposa, brigou com o marido, não quer atender direito aquele dia aos leads. Então, assim, uma clínica grande e uma clínica pequena, a gente vai acabar igualando o território competitivo. Ela vai ter condições, através de tecnologia, de crescer de forma acelerada, como essa grande está crescendo. A diferença é que essa grande está pagando muito mais pela estrutura que ela tem que manter, e essa pequena, com o uso da tecnologia, usando a Sano, ela vai investir muito menos para estar competindo de igual para igual com essa. Com certeza. E o que você falou de concorrência, e quando essa estrutura estiver bem montada, fica difícil. Aí, claro que a estrutura dela de 3 salas talvez não vai comportar, mas aí Claro. Mas acho que pelo digital ali, leilão, tem as outras clínicas que também estão anunciando, mas com essa estrutura você vai atender mais rápido, o seu atendimento vai ser muito mais eficiente, então a gente vai acabar ganhando, a gente vai passar na frente da galera, sem dúvidas. Cara, que bate-papo. Foi algo rápido, menos de 1 horinha o nosso bate-papo, mas o conteúdo que você trouxe aqui, muito relevante. Por isso que a gente quis fazer esse primeiro episódio justamente com a agência parceira, que está dentro do nosso programa PPS, o programa de parceiro Sano, para trazer para os donos de clínica um panorama, abrir um pouco mais a mente deles sobre tráfego, porque é muito importante trabalhar tráfego para trazer novos leads para dentro da clínica, colocando esses leads na Sano e depois se relacionando com eles, não esquecer deles. Então, assim, eu vejo que os insights que você passou, a galera que anotou, que prestou atenção, se você colocar um pouquinho em prática o que o Bruno falou hoje, com certeza você vai começar a ter um resultado totalmente diferente do que você está tendo. E se você que está aí pensando que tráfego pago não dá resultado, pare de terceirizar a culpa.
a culpa é sua, você não entendeu, você não monitorou, você não fez a gestão, você não acompanhou, você não arregaçou as mangas para entender de fato como que esse negócio funciona. Se você contratou a agência e simplesmente delegou toda a responsabilidade de crescimento comercial, crescimento do seu negócio na mão de uma agência, cara, a agência vai fazer o serviço dela, ela não vai cuidar da sua empresa. Quem cuida da sua empresa é o dono, é o fundador. Eu acho que confunde muito esses papéis. Exato. Por exemplo, eu vejo que o dono da clínica, ele deixa toda a parte de gestão estratégica em cima de uma menina de 18 anos na recepção. Não dá. Então você está dependendo do sucesso, você está deixando o sucesso da sua clínica em uma menina de 18 anos que daqui 6 meses ela vai trocar de emprego. Ela recebeu uma proposta para ganhar R$200, ela vai te abandonar e vai para essa outra empresa para ganhar R$200 a mais. Então a gente tem que entender que o dono de clínica, Bruno, esse vai ser o meu conselho, o Bruno vai dar o dele. Você precisa aprender a ser gestor, você precisa aprender a ser empresário. Você tem que diminuir o seu tempo na cadeira, senão você não escala o seu negócio. Você vai continuar com o mesmo faturamento. 15 mil, 20 mil, não vai passar disso, porque você está vendendo o seu tempo. Você precisa entender sobre marketing, vendas, você precisa entender sobre tecnologia, você precisa entender sobre gestão, liderança, treinamento comercial para o seu time. Você tem que investir tempo nisso. Se você não estiver investindo nisso, você vai continuar patinando até chegar o momento de você ter que fechar o teu negócio. Tá? Então não tem como você fugir. Para de ficar sentado atendendo paciente o dia todo. Comece a tirar um tempo, contrata um dentista, coloca um dentista também para começar a dividir esses atendimentos contigo para que você tenha tempo de cuidar da sua clínica, fazer a gestão dela. Show. Deixa seu conselho aí pra galera. Esse é o conselho que eu dou. Show. Eu acho que um conselho que eu daria para um dono de clínica odontológica hoje é contratar uma agência que não escale só os seus resultados, mas que escale o teu negócio também, que realmente entre dentro da tua operação, entenda o tamanho da tua clínica, até onde a gente pode chegar, entender sobre o teu time comercial, que não seja só mais uma agência, mas que seja realmente um parceiro estratégico. E uma bronca também para os donos de clínica que estejam ativos em todas as etapas do marketing, porque afinal, marketing é business. Se o marketing que você contratou não está te gerando dinheiro, desculpa, você vai ter que trocar. Então, tratando-se de dinheiro que está impactando no teu bolso, você precisa estar mais ativo com essa agência, porque só assim você vai escalar não só os seus resultados, mas a sua clínica também. Boa. Essa aqui que ele falou é sensacional, Bruno. Você falou algo maravilhoso. Ele precisa estar presente, ativo, participativo. Que o cara contrata, ele acha que o trabalho que ele tem que fazer agora vai ficar tudo pro Bruno. Não dá. E não vai. Dica de ouro de tráfego agora? Manda. Vamos pro episódio 2. Vamos lá. Pode ser. Não dá essa Nutella pra ele. 10 segundos aí, vai. Estratégia de marketing aí pra dentro da tua clínica. Junta posicionamento estratégico. Fechou? Posicionamento estratégico. O que o seu cliente quer, o que você faz de melhor. Encaixota, gera uma proposta de valor. Mostrando para ele sempre o porquê que ele tem que ir até a tua clínica, os depoimentos que vocês, os tratamentos que vocês entregaram, a qualidade do serviço, as pessoas saindo felizes aí da clínica de vocês. Então, isso é extremamente importante e vai deixar o custo do teu tráfego pago muito mais barato, tá? Trabalhe em posicionamento estratégico. Às vezes a gente pega diversos profissionais aí, diversas clínicas que querem leads, querem escalar resultados, mas não tem estrutura suficiente para isso. Então, antes de contratar o tráfego pago, ajeita a casa aí, cara, que vai dar tudo certo, tá? Depois você escala com os anúncios, fechou? Que dica de ouro, hein? Essa daí foi para arrebentar. Essa daí você passou... só de pegar... Acho que eu vou reassistir isso aqui umas 3 vezes, porque o que você falou é tudo. Você deu aí um método pro cara, né? É um método, é um passo a passo. Um passo a passo. Um Waze. Você quer sair de onde você tá?
sai desse ponto A e vem para esse ponto B, e é assim que você chega aqui. Show. Sem essa no flow, esquece, tá? Bem difícil. E não é puxando sardinha, não. O Bruno sabe realmente da importância que a Sano é um sistema que ele é um game changer. Ele muda o jogo, não muda, Bruno? É completo. Principalmente a clínica que leva a sério de usar, fazer um uso pesado, que a gente chama de heavy use. Show. Se ela começar a fazer um uso pesado... esquece. É aquilo que eu acabei de comentar aqui. A agência, para ela não ser só uma agência, mas que seja um parceiro estratégico. E utilizando a Sonoflow, você vai ter uma visão muito ampla sobre o teu negócio. Então, vai. Mais controlado, né? Muito tá na mão. A experiência, a gestão. É mais fácil de controlar o caos. É aquilo que a gente costuma dizer aqui. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, com a Sonoflow você vai conseguir fazer isso. Não fica mais no achismo. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro episódio do SanoCast com o nosso parceiro Bruno, da FinPro Marketing, tá? A gente vai deixar na descrição aí, caso alguém queira entrar em contato com ele, vai ter o WhatsApp da agência, vocês podem entrar em contato diretamente com o Bruno. E também vai deixar o nosso link para vocês fazerem um cadastro na Sano. Vocês podem testar gratuitamente por 7 dias, sem custo. Ele é um parceiro que pode fazer todo o setup para vocês, a configuração da conta de vocês. Tem o nosso time, nosso suporte também. Trabalhando com parceiro, vocês têm desconto de 15%. Então vamos deixar aqui o nosso QR Code do desconto do Bruno. Então você vai fazer o cadastro. Se você vier através do Bruno, o cupom dele você tem 15% de desconto. E o Bruno é um parceiro que você, clínica, vai ter um atendimento VIP priorizado, tá? Vindo através dele. Então é legal vocês trabalharem com agências parceiras junto com a Sano. Então clica aí, tem um link aí, um link abaixo, QR Code, escaneia, cria sua conta na Sano, teste aí 7 dias gratuitamente. É bem simples você também fazer o setup aí por conta própria, mas se tiver na correria, pode passar esse trabalho aí para a agência FinPro Marketing. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Fui! Show de bola. Valeu, Rodrigão. Valeu, um abraço, tamo junto, hein? Satisfação. Valeu, galera.